Olá, estamos começando o programa Sintonia Fina e, como prometido, é a parte 2 da conversa que rendeu bastante aqui com a Silmara Helena, a Débora Bianco. A gente está falando da questão da mulher na sociedade moderna e as várias formas de opressão. E a gente terminou o outro programa, Débora, falando da questão da mulher no mercado de trabalho, esse papel colocado para ela de forma inferior, ganhando menos, sendo menos valorizada, até mesmo no trabalho que exerce fora. E quem viu o primeiro programa deve ter visto que a gente está com um livro aqui do lado, que foi um trabalho que você fez de conclusão de curso falando da mulher aí dentro do capitalismo contemporâneo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como a mulher entrou nesse mercado de trabalho, como é que o feminismo ajuda nessa questão aí, papel feminino. O livro, né, que a Josi referenciou, eu escrevi em parceria com a minha professora Elisa, foi o resultado da minha dissertação de mestrado, e eu basicamente falei sobre a história do trabalho da mulher, né? Basicamente dos anos 80 em diante, mas é importante a gente analisar como é que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho contemporâneo. Durante a guerra, os homens, obviamente, foram para o fronte, foram para a guerra. E as mulheres ficaram, né, incumbidas de cuidar da casa, de dar todo o suporte, dos filhos, etc. E aí a gente tinha uma outra questão também. Quem ia fazer o suprimento da guerra, né? Produção de roupa, dos próprios alimentos, de pequenas ferramentas, armamentos, enfim. Essa linha de produção foi tomada pelas mulheres, né? Aquela imagem, né? We can do it, da mulher, nasce ali, né? Dessa mulher falar, olha, eu posso. Por uma necessidade, né? Não sei, mas essa mulher vai ao mercado, obviamente, porque alguém precisa suprir essa necessidade, mas também por um desejo de emancipação criado nela, né? Colocado para ela. Então essa mulher entra então no mercado de trabalho dessa forma. Aí há um momento que esses homens voltam, né? Aí a gente tem novamente o traço do capital fazendo o efeito. Porque os homens, não são todos os homens que voltam, né? Alguns morreram, outros não voltaram para casa. Então quando esses homens retornam para casa, essas mulheres então podem voltar à sua condição de donas do seu lar, né, de mães, podem apenas, ou deveriam, né, Débora? Deveriam, né, na visão, né? Aí depende muito dos arranjos financeiros também, na condição financeira dessa mulher, né? Então, se esse marido volta numa condição financeira possível, ela retorna para a sua condição de mãe e dona de casa, né, e chefe desse lar, ou continua nessa atividade produtiva. As mulheres que não têm esse retorno, elas não têm opção, né? Sem escolha, elas então vão para o mercado de trabalho. E aí a gente vê muito relatado, né, inclusive por filmes hollywoodianos, essa história dessa mulher na década de 50, de 40, sendo telefonista, não é? Nas empresas, muito, por exemplo, né? Tem muito retratado isso. Sem, obviamente, esquecer de mencionar a questão da prostituição, né, do trabalho das mulheres que se prostituíam também, muito grande esse crescimento dessas mulheres que precisaram sair, né, que precisavam, de alguma forma, responder à questão do alimento, financeira, enfim, né, financeira. de sustentar, de óbvio. Se a gente pegar um pouquinho mais para frente, nos anos 80, a gente vai ter, especialmente aqui no Brasil, né, basicamente, né, da década de 80 para frente, taylorismo, fadismo, toda essa reestruturação produtiva que a gente passa com o neoliberalismo, onde as empresas as empresas vão inserir a robótica, né, os robôs, a automação nas empresas, e os homens, que eram quem exerciam a força, né, com os maquinários, a produção de bens, eles pedem o seu trabalho, né? Então as máquinas acabam fazendo esse trabalho braçal mais pesado, sendo então os homens, né, sujeitos do sexo masculino, substituídos por esse maquinário. Só que aí sobrou uma atividade que era uma atividade muito propícia para as mulheres, né?
dentro daquilo que é vendido, que é feminino, etc., que é montagem de pequenos equipamentos, análise de pequenos reparos. E aí eu acho que a gente não pode de maneira alguma achar que isso foi uma coisa ruim, né? As mulheres tiveram assim, a possibilidade de uma emancipação, muitas mulheres sem uma qualificação técnica, né, puderam entrar em grandes empresas, mas aí a gente tem que entender que o capital faz esse movimento, onde as mulheres ganhavam, né, e ainda ganham, mas um salário extremamente baixo, com uma atividade produtiva sem muita condição de crescimento, e que ela, então, não vou dizer uma vítima, mas uma imposição do capital que vendeu para ela uma liberdade na qual ela tinha, aí eu não estou dizendo se isso está certo ou se isso está errado, não é um julgamento, mas vejamos, era uma mulher que tinha uma condição de cuidar dos seus filhos, cuidar do lar, etc. E esse marido que cuidava da questão financeira, teoricamente, uma família burguesa normativa totalmente equilibrada. De repente, esse homem perde esse status de o chefe da casa, fica sem trabalho, essa mulher que era uma dona de casa precisa ir ao mercado, e aí o que é vendido para ela, que o nome disso é liberdade. Então, independência. Independência. Olha que bacana, agora você vai poder comprar as suas coisas, enfim. Não é nada disso, porque o que ela ganha vai ser muito pouco. Esse homem foi mandado embora, essa mulher hoje se torna então a chefe da família financeira e ainda precisa responder às atividades. As questões femininas, domésticas. Quer dizer, o trabalho não liberta a mulher da condição social, do papel social em que ela é colocada. Porque mesmo nessa questão da guerra, por exemplo, que você falou, as mulheres tiveram que fazer suprimentos e tal. Engraçado que a gente remete à ideia do cuidar, né? Você imagina assim, olha, você pensa que seu marido está lá na guerra, ele precisa de roupa. Não perpassa essa ideia de que, olha, você precisa fazer isso porque há um homem precisando dos seus cuidados, mesmo que de longe. E parece que o capitalismo vende essa ideia inicialmente e ao mesmo tempo, como você falou, com essa ideia, mas agora, além disso, além de cuidar do seu marido, você vai poder ter um dinheirinho. Um dinheirinho, né? Um dinheirinho. Vem com esse diminutivo porque assim, parece um favor. Porque da forma como a coisa se coloca, e aí talvez a gente não dá para responder tudo, né, Débora? Porque a questão é muito complexa mesmo, mas a gente começa a perceber e linkar, né? E linkar, ter algumas respostas do que a gente vive, porque nós somos o fruto da história, né? É importante essa análise para a gente entender por que é tão difícil o rompimento desses processos de opressão. E por que é tão difícil? Porque ele é construído, quer dizer, você trouxe uma situação aí de guerra e até hoje, tantos anos depois, a mulher enfrenta. São situações um pouco diferentes, não é fazendo o remendo da roupa do marido ou cuidando lá de medicamento e tal. Ou fazendo suprimento de guerra. Exato, né? não é nesse aspecto, mas até hoje a mulher vive uma constante luta, né? As batalhas das mulheres não terminaram nesse aspecto. Por um lado, retomando a sua fala inicial, volto de novo a me referenciar, né, a buscar Simone de Beauvoir, ela diz, né, Simone de Beauvoir vai dizer que é questão, sim, o trabalho é o que vem libertar as mulheres, por conta do conceito, né, do contexto de capital. Então, sim, as mulheres que têm uma condição de renda, elas inclusive podem, de uma certa forma, né, melhor, digamos, se libertar de um conceito de violência, etc., porque ela tem uma outra condição. Conquista uma certa Só que autonomia. o que a gente precisa pensar é que a nossa condição de libertação do sujeito vai para além da questão financeira. Porque aí a gente consegue entender por que de repente uma mulher se mantém num lar com violência ou numa empresa sem necessidade, se ela tem uma condição financeira que ela não precisaria daquilo. Porque vai para além, vai para uma questão de uma constituição de uma sociedade machista, patriarcal, que coloca a mulher sempre como alguém a ter que ser cuidada, né, no sentido de que alguém vai protegê-la e ela vai ter que cuidar para responder à possibilidade de desenvolvimento dessa família, de criança, enfim. Então, a gente tem alguma coisa que vai antes do trabalho. E aí eu falo que eu penso que nós, mulheres, ainda não conseguimos legitimar o nosso lugar na sociedade. É isso. A situação da mulher hoje não é muito diferente nesse aspecto. A gente tem criado uma consciência maior,
do que é essa mulher na contemporaneidade, porém ainda precisa avançar muito nos espaços de poder, nas das definições de políticas públicas, ainda está muito longe disso. Eu penso assim, Josi, que houve avanços, né? A gente identifica avanços, mas os desafios também se mantêm e eles são grandes. Então, eu acredito que esse debate em torno dos desafios da mulher na atualidade, ele precisa continuar nesse sentido, porque a gente não conseguiu, a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, legitimar, né, Débora, você falou sobre isso, de a gente legitimar o nosso papel na sociedade. Quer dizer, a gente tem leis, mas a gente não consegue fazer com que essas leis efetivamente sejam cumpridas e dê esse salto na condição da mulher. E se coloque em prática tudo isso, né? Em Exato. tese a gente conquistou. Exatamente. Eu penso que o desafio é do tamanho da complexidade das relações sociais nas quais nós nos encontramos hoje. Exatamente. Então, as mulheres que antes eram só mães, ou só esposas, só filhos, hoje são mães, mulheres, esposas. E eu acho que é importante a gente também discutir muito profundamente que aos homens também as coisas estão bem complicadas. Há 20 anos os homens só tinham que trabalhar. Hoje eles precisam trabalhar, eles precisam saber cuidar de bebê, eles precisam saber o que o bebê também está chorando. Eles também tem que mudaram. entender as questões femininas. Então, ou seja, não foi só o papel da mulher que mudou. Eu acho importante a gente também pensar que aos homens também tem um grande desafio. E eu acho legal que muitos deles estão conosco. Então, por exemplo, nos apoiando, falando, não, que bacana que você vai trabalhar. A gente vai poder, se a gente poderia fazer uma viagem uma vez por ano, por exemplo, vamos poder fazer 2. Vamos poder ir para um lugar melhor, vamos ter uma condição de trabalho, de carro melhor, de família, enfim. Então, acho que isso também é legal. Quanto mais homens se engajarem nessa luta, claro, mais a gente vai ter um óbvio. equilíbrio de forças, né? E aí, o lugar da mulher vai ser um lugar mais equiparado. Porque aí hoje a gente também não tem nem lugar nem do homem nem da mulher, muitas vezes, nessa condição, dessa relação social. Os homens também estão muito perdidos, né, do que eles fazem. Eu vi um colega falando pra mim, e falou assim, poxa vida, eu já não sei se eu abro a porta ou não, porque eu abrir pode mostrar que essa mulher, ela não tem, então ela precisa ser cuidada, ela precisa de alguém para abrir, mas assim, eu me sentiria feliz de fazer uma gentileza. Então assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nisso. Se tiver cheia de pacote, tem que abrir a porta, gente. É simples assim, como é que a pessoa vai abrir a porta, ela tá cheia de pacote na mão, gente. Mas assim, abriria porque é uma pessoa com pacote ou abriria porque é uma mulher com pacote na mão? Uma pessoa, né? Entende? Essa é a questão, não importa. Essa é a jogada. Se o meu marido estiver cheio de pacote, eu preciso abrir a porta. Essa é a jogada. É simples né? assim, gente. Não... Essa é a grande questão. Complexa. Qual é a resposta certa? Eu não sei. A relação específica daquelas duas pessoas naquele momento, naquela situação, que pode configurar tanto um machismo real como uma gentileza. Então, acho que a gente precisa ponderar mais as coisas. E a partir do momento que os homens, na minha opinião, se engajarem no movimento, defendendo a causa junto conosco, a gente vai conseguir encontrar uma melhor equiparação e uma ponderação maior nessas relações, ouvindo também as dificuldades que esses homens estão e esses homens também ouvindo as dificuldades das quais nós passamos. Então, no sentido de, por exemplo, falar, poxa vida, quando eu era pequeno, né, menino, eu não podia brincar de boneca. Então, é meio que óbvio que esse menino não saiba como trocar uma fralda ou como cuidar de um bebê. Porque ele também passou por uma questão cultural Sim. que moldou esse comportamento dele, né? Não machista. existe E às vezes opressora assim. também. Exato. E às vezes Sim. opressora também. Porque às vezes o homem também não se sente à vontade em determinados papéis que a sociedade impõe para ele. Porque Não isso é se sente à feminino, vontade. não é? Se esse menino, desde pequeno, for colocado brinquedo sem gênero, ele pode brincar com qualquer brinquedo que tiver disponível, essa menina também. Então essa menina pode crescer com a ideia, com o sonho de construir pontes. E esse menino pode crescer com a ideia de se tornar pai, amar aquilo, pode querer ser enfermeiro, Isso, enfim, pensei nesse exemplo, de coisas, né, exatamente. mais específicas do gênero feminino. Se a gente for entrar nessa questão, vamos ver que a questão do trabalho, a mulher ela está em funções como, por exemplo, da pedagogia. Hoje a gente vai numa escola, só tem mulher, não é? Então, e para cuidar de criança. Quem que começou dando aula? A história não foi com as mulheres, eram os homens, os padres que davam aula. Quando aquilo começou a ficar rentável, né, não tão bom financeiramente, né, por conta de toda a questão do capital, de escola, etc., as mulheres tomaram o lugar dos homens.
né? Então, assim, a gente precisa questionar, são esses pequenos pontos. Eu acho que se deslocar, né, Débora? Eu acho que quando a gente fala assim desses papéis sociais, a gente precisa ter essa capacidade de se deslocar desses papéis. Exato. E não só do ponto de vista da família onde a gente vive, do nosso micro ali, né? Mas também do lugar onde a gente está em termos de país, em termos, né? A gente precisa se deslocar do processo histórico também. E ver o lugar de fala, né? Porque as pessoas às vezes são muito presas às épocas históricas. A gente vê falas né, que hoje não cabem mais. Não cabem mais. E não cabem não porque hoje é pior ou melhor, não cabe porque a gente vive uma outra fase da nossa história. Né? Então eu acho que a gente, tanto do ponto de vista individual, né, a gente também tem que ter essa capacidade de olhar para dentro e falar assim, gente, em que ponto da minha vida eu estou e que mudanças eu preciso fazer, assim como a sociedade precisa olhar para si e também falar em que ponto da história que nós estamos, né? E quais as necessidades que homens e mulheres têm hoje que esse Estado, que essa sociedade precisa atender. E que cabe ao homem e à mulher discutirem e trabalharem juntos para né? mudar. Discutirem em conjunto. Não cristalizar, não ter um padrão, não ter uma receita. Faça assim que vai dar certo hoje, amanhã, ontem, anteontem. Não é assim que funciona, né? Essa capacidade é importante. Que a gente possa ter uma sociedade em que seja possível discutir e ouvir as necessidades das mulheres, as necessidades desses novos homens também, né, dentro de uma configuração diferente na qual eles foram criados, né? Então isso é importante, os homens participarem desse movimento e as mulheres também estarem abertas a entender como é que elas podem, né, ser agentes sociais de mudança, contando com a ajuda desses homens. Né? Então tem muita coisa ainda para a gente discutir, homens e mulheres juntos nessa luta, com certeza que só assim a gente vai conseguir evoluir mais. Débora, muito obrigada por sua participação, contribuição aqui com a gente no debate. Eu que agradeço a oportunidade, sempre muito bom poder falar sobre esse tema tão importante na atualidade, não? Obrigada. Com certeza. Silmara, obrigada, e a vocês que nos acompanharam, a gente agradece a audiência e pede para que vocês assinem nosso canal no YouTube, nos acompanhem no Facebook e a gente vem com muita novidade por aí. Até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto.